Olá, queridos amigos, estamos aqui com o andar de saída do amplificador H2BS. Ele é composto por dois pares de transistores em configuração push-pull. Os testes que eu fiz até então foi apenas com um par. Agora liguei o segundo par. Existem aqui alguns cuidados em colocar aqui os transistores em paralelo, ok? Não vá uns conduzirem mais do que outros, existe essa questão. E, portanto, eu liguei aqui os dois pares e estive a fazer os testes de temperatura, ok? A ver se os bias estabilizam bem, tanto primeiro em DC, né, sem temperatura, ver se os bias estabilizam bem e depois liguei num deles e aqueci para ver a variação do bias. Eu normalmente meço o bias entre este ponto e este ponto, tendo 0 volts na saída, não há corrente aí para a saída. Portanto, atenção que temos daqui para aqui, dividida pelo valor das resistências, dá a corrente de bias. Normalmente ajusto aqui para 18 mV nas resistências, estas resistências são de 0.22, portanto dá cerca de 40 mA, uma corrente de 40 mA em cada um dos ramos, não é? Depois, uma questão muito interessante, o circuito de bias está aqui, portanto o transistor sensor de temperatura está aqui. Há aqui uma questão, eu uso esta resistênciazinha que podemos ver aqui. O esquema não é meu, podem encontrar este esquema no livro do Dr. Douglas. Eu fiz um estudo, na realidade, por causa desta resistência. Basicamente, o que acontece aqui é que esta resistência passa uma corrente tanto aqui no transistor, cria aqui um drop, uma queda de tensão adicional, 100 mV, 200 mV, e devido a isso eu preciso de ter um ganho maior aqui nas resistências. Ok? Portanto, aqui vou ter, isto são transistores Darlington, aqui vou ter 2 VBEs, eu preciso ter um ganho de 4 VBE aqui, mas como tenho este drop, vamos supor que aqui até tinha 1 VBE, não é? De queda de tensão, precisava de um ganho de 5 VBEs. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que quando a temperatura aumenta, pode haver uma compensação até para o lado negativo, ou seja, quando a temperatura aumenta, a corrente de bias pode reduzir. Dá para fazer isso com essa resistência aqui. Isto é um ajuste, digamos assim, muito fininho aqui na resistência. Aumentando a resistência e ajustando o bias, pode-se obter uma situação em que, como eu disse, a corrente, portanto, cai quando a temperatura aumenta, ou reduzindo a resistência, pode-se ir para uma situação que, quando a temperatura aumenta, a corrente aumenta um pouco, ok? Isto dá para ajustar quase ao limite de não mexer, ok? Idealmente, eu gosto que quando aquece muito mesmo, ela depois caia um bocadinho, portanto ajusto o bias logo para um valor um bocadinho acima e depois quando está bem quente cai aqui um bocadinho, ok? Este circuito bias é muito bom, é o bias que eu utilizo nos projetos H2B. É um bias muito bom, podem encontrarem no livro do Dr. Douglas. Se tiverem interesse, depois poderei fazer um vídeo a falar sobre este bias. Agora, existe aqui uma questão também muito interessante, que é ter estes pares emparelhados, porque estes transistores, se forem diferentes, o que vai acontecer é que esta tensão que está aqui nas bases vai ser igual para este par e para este par. E se houver VBEs diferentes, a tensão que fica aqui é diferente e nesse caso a corrente vai ser diferente. Isso não é muito bom, ok? Porque há um andar que está a conduzir mais, depois começa o outro a conduzir, pode haver aí questões em quando um começa a conduzir. Bom, o ideal é ter os dois andares equilibrados. Para isso, normalmente eu utilizo transistores do mesmo lote, compro uma boa quantidade de transistores, e os transistores do mesmo lote pode chegar ao preciosismo,
de medir os VBEs e serem VBEs parecidos. Eu não fiz isso e ficou relativamente bom. Estas resistências de base que temos aqui também é interessante, porque há uma queda de tensão aqui nelas, não é? São resistências de valor pequenino, tipo 100 ohms, algo assim do género. Se existir mais corrente neste transistor do que neste, a corrente base também vai aumentar e há uma queda de tensão aqui na resistência, também faz aqui uma certa compensação, não é? E pronto, basicamente é isto. Eu andei a ajustar esta resistência, ok? De modo a ter o efeito precisamente que eu vos disse no início, que é ou o bias descer um bocadinho, ou ficar mais ou menos estável, ou subir um bocadinho. Neste momento eu acho que ele está a subir um bocadinho, já vamos ver aí os vídeos que eu tenho, mas tem uma variação muito pequenina. Eu aqueci bem o dissipador, já vou pôr aí uns vídeos a andar e depois já voltamos aqui à figura. Ok, vou começar aqui o teste. Temos 0 volts de offset. Não varia nada. O integrado aqueceu bem. O circuito de temperatura também. Impecável. Aqui estamos bem. Ok, vou fazer aqui o teste então de variação do bias devido à temperatura. Já está o multímetro ligado aqui no circuito. Estou a medir aqui 19 mV, que equivale mais ou menos a 40 mA. Tenho aqui o dissipador. Tenho aqui um secador. Ok? Vamos ver o que é que acontece. Está a subir um bocadinho. Aí está. Pouca coisa. Estou a aquecê-lo bem. Diria que este ajuste de bias ficou muito bom. 20 mV, 42 aqui. Ele está bem quente, quase não dá para pôr ali a mão, já queima um bocadinho. Aqui 44. Bias 20, começou com 18. Ele ainda está muito quente, portanto a temperatura ambiente é capaz de vir aí para os 18, 17. Está muito bom. E é isto, amigos. Como viram, ele está bem estável quando a temperatura aumenta. Basicamente eu ajustei esta resistênciazinha aqui. Esta resistência normalmente é inferior a 100 ohms, um valor entre 10 ohms e 100 ohms, porque passa aqui uma corrente relativamente fraquinha, não é? Qualquer coisa tipo 5 mA, 10 mA. Portanto, 10 ohms aqui já dá uma queda de tensão de 100 mV, anda à volta disso. Como disse no início, se quiserem depois posso fazer aí um vídeo a falar sobre este bias. Nem sei se já tenho um vídeo aí no canal sobre isso, mas pronto, basicamente aumentando aqui a resistência, vamos ter a temperatura, o bias a cair com a temperatura, reduzindo vamos ter o bias a aumentar com a temperatura. Neste caso eu tentei colocá-la mesmo ali no ponto para ficar estável. Ela está a subir um bocadinho, 18 até 20 ou até 21, perfeitamente normal. Bom, espero que tenham gostado aqui deste vídeo. Um grande abraço, até à próxima.